Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um webcast, o Dia a Dia do Diabetes. Eu sou Mariana Ferrão, sou jornalista especialista em saúde e é um prazer imenso ser mediadora aqui, anfitrião do nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre um medicamento que é muito estigmatizado, a insulina. Aliás, falando no que a gente vai dizer, eu já aproveito para te convidar para assistir os outros episódios que já estão no ar, que a gente já conversou muito sobre o assunto do diabetes e com certeza você vai conseguir extrair informações super importantes lá. Mas hoje, voltando ao nosso tema, insulina. Por que esse medicamento é tão estigmatizado? Qual é o papel da insulina no nosso corpo? Como a insulina pode sim melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos falar sobre tudo isso com a endocrinologista a doutora Mônica Gabay, que também é pós-doutora em endocrinologia pela Unifesp. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Mariana. É um prazer enorme estar aqui para a gente discutir sobre uma coisa muito importante no diabetes, que é a insulina. Primeiro, vamos então falar o que é a insulina e qual é o papel da insulina no nosso organismo. Muita gente fala que a insulina é a chave para abrir a célula. Eu acho que é mais fácil a gente entender a insulina como se fosse um caminhão. Tudo que a gente come vai para o sangue no formato de glicose, que é a energia do nosso corpo, é a gasolina do nosso carro. E a gente precisa tirar essa glicose do sangue para entrar na célula. Então, a insulina faz esse caminhão, sai lá do pâncreas, pega essa glicose, retira do sangue e coloca dentro da célula. Então, ela é fundamental, ela age em todos nós. Pessoas com diabetes ou sem diabetes necessitam de insulina todos os dias. E é importante a gente entender que isso ocorre de maneira natural. Insulina é vida, a gente depende dela para que essa energia seja consumida. Quando ela falta ou quando ela enfrenta alguma resistência nesse caminho, aparecem os diabetes, tipo 1 e tipo 2. Exatamente, quer dizer, a partir do momento que eu não tenho insulina suficiente para retirar essa glicose, ou porque falta, como tipo 1, ou porque eu tenho uma resistência, eu usei muito a demanda de insulina, então meus caminhões não funcionam direito, ela acumula no sangue. E ao acumular no sangue, que ela poderia ter os efeitos que a gente não quer nos vasos sanguíneos. E aí a gente descobre, ao medir a glicose no sangue, que está em excesso, ou medir na urina, porque ela sai pela urina, que a pessoa está com diabetes. E existe diferença no tratamento do tipo 1 e do tipo 2 com o tipo de insulina usada? Na verdade, a insulina é a mesma, a diferença é que o tipo 1 ele não tem insulina quase no diagnóstico, tem muito pouquinho. Então, você precisa, no primeiro dia que abriu o diagnóstico, já utilizar a insulina. E nós produzimos uma insulina que tem um comportamento que a gente chama basal-bolus, ou seja, uma insulina contínua, mesmo que não coma, para que a célula funcione, e uma insulina na hora das refeições. Então, tanto o paciente com diabetes tipo 1 como o paciente com diabetes tipo 2 poderá usar as mesmas insulinas. E por que você acha, Mônica, que a insulina ficou tão estigmatizada? Porque, infelizmente, quando a gente fala do tipo 2, que é o diabetes mais frequente no mundo, muitas pessoas com diabetes só vão começar a utilizar a insulina muito tardiamente. Então, muitas vezes, já tem complicações do diabetes e quem passa a usar a insulina e as pessoas ao em volta acham que a insulina é que causou aquela complicação, porque começou o tratamento tardiamente. Mas, na verdade, a insulina, se tivesse sido usada no momento certo, poderia resolver boa parte dos problemas e evitar complicações, né? Com certeza absoluta, porque as complicações estão associadas, entre elas, ao excesso de açúcar. Então, se eu tenho o diagnóstico precoce, porque esse é um grande problema, muitas vezes no diabetes tipo 2, o diagnóstico demora tanto porque ele é mais silencioso que você já pode começar até com complicação. Então, se eu entendo que a glicose está alta, passo a utilizar a insulina, isso vai reduzir a glicose no sangue, eu não vou ter as complicações inerentes ao excesso de glicose. E no dia a dia da prática clínica no consultório, como é que os médicos decidem qual é o tipo de insulina que eles vão prescrever para cada um dos pacientes? Existe o que a gente chama de diretrizes. O médico sabe, para cada paciente existe um perfil. O problema maior é o peso, o problema maior é porque já tem alguma complicação no rim ou no coração. Ele vai selecionar o tipo de tratamento, o momento da entrada da insulina, qual é a insulina melhor para aquele momento, se eu já vou precisar dos 2 modelos de insulina, basal e bolus. Então, isso o médico sabe, ele conversando com o seu paciente, examinando, a gente tem os outros exames, saberá o momento correto de entrar com a insulina,
a dose e como fazê-lo. O que cada paciente vai fazer também como gerenciamento do estilo de vida pode influenciar na quantidade de insulina que ele vai precisar tomar? Muito, muito. A mudança de estilo de vida, que a gente insiste falando toda vez, é muito importante. Porque a gente sabe que no diabetes tipo 2 o começo é provocado por uma dificuldade da insulina funcionar. A gente põe esse termo técnico de resistência. E se essa pessoa melhora a atividade física, melhora o padrão alimentar, comer saudável, que é o que a gente quer que todo mundo faça, isso já vai melhorar o ambiente em que essa insulina vai funcionar. Em geral, uma pessoa mais ativa precisa de menos insulina que uma pessoa sedentária, por exemplo. Então isso faz muita diferença no tratamento e acompanhar essa mudança no estilo de vida, porque ela não acontece de uma hora para outra, né? Não, isso precisa de toda uma jornada de incentivo e para que o paciente possa ver, porque na medida em que ele checa a sua glicose no dedo, ele consegue entender, poxa, olha como foi importante, eu fiz uma atividade física e consegui reduzir a minha glicose. Então ele começa a enxergar que a mudança de estilo de vida, a perda de peso, porque em geral o diabetes tipo 2 está associado ao ganho de peso, ou até a distribuição diferente de gordura no abdômen, faz com que a insulina funcione melhor. E quem faz uso de insulina pode comer de tudo, inclusive doce? Sim, com moderação. É a fala que a gente faz para todo mundo, né? Então, a dieta do diabetes, é muito comum dos mitos que a pessoa com diabetes tem bom, se eu tirar o doce, eu deixo de ter diabetes. E não é verdade, quer dizer, os alimentos todos têm carboidrato, o doce, além do carboidrato, tem a gordura, então poderá comer o doce de vez em quando. Você tem uma adequação da alimentação junto com a insulina, e ele poderá ter o seu doce sim, mas de maneira saudável, não de maneira abusiva, como em geral é. Agora, o jeito de administrar essa insulina vem mudando ao longo do tempo, né? A quantidade de vezes que você precisa aplicar. Explica pra gente um pouco dessa evolução e o que está disponível hoje para uma pessoa que descobre que tem diabetes tipo 2. A grande procura nossa quando a gente repõe é repor a insulina. Então, esse termo já diz tudo o que eu quero falar. Quando você fala repor, é tentar imitar uma pessoa que não tem diabetes. E para buscar isso, a gente vai atrás de modelos de terapia. Para o diabetes tipo 2, no início, talvez só uma insulina basal seja suficiente. Ele já faz uso de outros comprimidos, ele já faz atividade física, ele já tem mudança na alimentação. Então, você tem um progresso ao longo do tempo das insulinas. E à medida que isso vai tendo necessidade, o médico vai discutir com o paciente, ele vai precisar usar as insulinas de refeição. Então, hoje a gente entende que é importante atingir, em muitos casos, a terapia de múltiplas doses. Então, não é porque o médico está chateado e quer usar mais dose em vez de usar uma dose só. Porque é mais inteligente, é mais fisiológico usar doses menores, fracionadas, do que uma dose enorme. Vamos juntar tudo e dar de uma vez só? Não tem sentido. Então, a gente busca esse fracionamento quando a gente se refere às insulinas. E os pacientes resistem a isso? Acham mais difícil normalmente? Primeiro, por causa desse estigma. Olha como é interessante. No caso do diabetes tipo 1, como no primeiro dia do diagnóstico você já começa a dar insulina e plenamente, várias doses, a pessoa aceita aquilo como sendo a conduta e o tratamento ideal. No paciente tipo 2, especialmente quando você atrasa muito a entrada da medicação, e ele se culpa achando que ele fez algo de errado, que é culpa dele que ele está entrando com insulina, que isso pode causar algum problema. Então ele acaba tendo resistência porque você está falando de uma medicação injetável, que até então ele usava medicação oral. Então esse preparo do paciente é muito importante para ele entender que vale a pena entrar com a insulina. Você muda a qualidade de vida do paciente, ele se sente melhor porque todos os sintomas que ele tinha da falta de insulina deixarão de existir. Então, acho que depende muito desse bate-papo do médico com o paciente para ele entender. E eu acho que isso que a gente faz aqui é abrir os olhos e falar, poxa vida, a insulina pode fazer uma diferença na sua vida. Converse com o seu médico. E quando a gente fala em medicação injetável, as pessoas ficam, nossa, mas será que eu vou ter que ir em algum lugar para tomar essa injeção? Vou ter que ir na farmácia? E não entendem o quanto isso progrediu ao longo dos anos, né? Muito, muito, muito. Hoje em dia, a gente, no tipo 1, dá insulina em bebezinho, né? Então, as agulhas estão pequenininhas, você tem devices que a gente chama canetinhas, e por isso que é uma caneta, porque eu posso pôr no bolso e carregar no trabalho. Eu não preciso guardar só na geladeira, a gente estoca na geladeira o excedente.
aquela canetinha, você leva para o trabalho e naquele momento, se você precisar aplicar, você tem a agulhinha, aplica na perna, no braço, na barriga. É bastante confortável e simples. E é impressionante quando o paciente tem a primeira experiência correta, desmistifica e o tratamento fica muito fácil. Agora, a insulina pode provocar algum efeito colateral no nosso organismo, em algum órgão, rins, fígado? Tem alguma contraindicação nesse sentido? Pelo contrário, quer dizer, se eu estou preocupada com as complicações, estou preocupada em diminuir o excesso, eu quero diminuir esse excesso de glicose, a insulina só fará bem. O que a gente tem que levar em consideração? A insulina, ela diminui a glicose. E, portanto, se eu não souber corretamente com o médico calcular a dose de insulina, eventualmente você pode ter a queda da glicose, que é a hipoglicemia. E por isso a educação em diabetes é tão importante. Nós temos comprimidos que também causam hipoglicemia, não é só a insulina. Mas ao administrar a insulina, existe todo um aprendizado de como calcular essa dose de maneira segura e é necessário fazer todas as aplicações. Agora, falando de outros comprimidos, não apenas os de tratamento de diabetes, a gente sabe que o paciente com diabetes tipo 2, muito provavelmente, ou na maior parte das vezes, tem outras comorbidades. Pode ser uma obesidade, pode ser um aumento de colesterol, pode ser um aumento de triglicérides, pode ser uma pressão alta. E às vezes ele já está tomando outras medicações. Existe algum tipo de interação medicamentosa que pode ser prejudicial com insulina? E essa é uma dúvida frequente, quer dizer, a partir do momento que eu tomo insulina, eu devo tirar todos os comprimidos? De jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, especialmente que o tratamento do diabetes tipo 2, a gente fala que ele é global. Você não pode focar só na glicose. Então, você tem que estar atenta à pressão, tem que estar atenta ao colesterol, eventualmente medicações para o rim também. E essa seleção de comprimidos de medicação oral vai ser baseada nisso aí. O médico vai saber exatamente qual a melhor medicação oral, levando em consideração essas comorbidades. O único detalhe que a gente tem, uma vez que a gente está usando insulina, existem medicações orais que são hipoglicemiantes e muitas vezes o médico vai, neste caso, falar, esta daqui específica eu não quero manter. Então ele vai saber selecionar exatamente. De repente trocar por outra. Exatamente, exatamente. Agora, falando um pouquinho ainda da administração da insulina, se eu vou, por exemplo, para uma festa, para o jantar, e sei que eu vou comer mais, e que não vai dar para controlar ali exatamente as porções ou o que eu vou comer, esse é um momento que eu tenho que mudar a quantidade de insulina que eu uso? É a cada refeição que essa dose é ajustada? Então, esse paciente que você está contando já faz uma terapia múltipla. Então, ele aplica uma insulina basal e tem essa insulina bolos de refeição. Esse paciente aprende o quanto aplicar a insulina de acordo com o que ele come. A gente chama contagem de carboidrato. Alguns pacientes a dose é fixa, baseada em porção, em tamanho de refeição. E existe também medir a sua glicose e saber se precisa fazer uma correção. Então, isso o paciente é treinado a fazer. Então, eventualmente, ele está no jantar e percebeu que comeu a mais, ele sabe que precisa aplicar mais. Ele pega a canetinha, levanta a camiseta ali, aplica rapidamente e vai fazer sua refeição normal, porque é exatamente isso que o nosso pâncreas faz. Quando você coloca a primeira colher na boca, ninguém avisa para ele que é para soltar a insulina. Ele solta exatamente a quantidade necessária para o tanto que você come. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa substituir. A gente precisa dar conta de fazer aquilo que o pâncreas não está dando conta de fazer, né? E aí, muitas vezes, a gente começa a valorizar tudo que está funcionando no nosso corpo, que a gente não se dá conta, mas que está mantendo a gente vivo e que a gente nem sabe que está e quanto esforço é para fazer tudo isso, né? Nosso organismo é uma máquina perfeita, Mariana. É impressionante como ele dá conta de manter tudo nos limites corretos, na quantidade exata. E aí a gente cai numa coisa que a gente repete 1000 vezes quando a gente fala de tratamento do diabetes, que é atividade física. Atividade física e alimentação correta, gente, dormir bem, comer correto e fazer atividade física resolveria grande parte da maioria dos problemas, né? Do mundo, né? Exatamente. Agora, eu fico imaginando aqui que deve ter um perfil de paciente que é um perfil que se adapta melhor ao diabetes tipo 2. E aí eu queria ouvir se o que eu estou imaginando corresponde à realidade. Qual é o perfil de paciente na sua experiência clínica que se adapta melhor? E aquele ao contrário, fala, nossa, vou ter que fazer tudo isso, eu não vou conseguir. Se você já vem com um paciente, porque o diabetes tipo 2 é o perfil do paciente, em geral, sedentário, com erro alimentar.
Então, quando você começa a colocar as possibilidades de tratamento, isso eu digo que a gente deve falar na primeira consulta. Mesmo que esse paciente vá só se beneficiar da atividade física, do exercício e eventualmente uma medicação oral, você já conta a história do diabetes. Você fala que ele tem uma história habitual, esse início de resistência, mas que essa insulina poderá ser consumida com o tempo, nós poderemos entrar com a insulina, porque se ele sabe o storytelling, ele sabe a previsão que eventualmente isso vai acontecer, fica muito mais fácil. Ele não foi pego de surpresa, porque o grande problema é o seguinte, até então eu fui levando com a barriga e de repente alguém chega para mim e fala, olha, a partir de hoje você vai aplicar isso, isso e isso. Ele leva um susto. Então, o paciente que tem mais acesso à informação, e seja com o seu médico, seja quando a gente está aqui diante de uma possibilidade de ter um conhecimento, ele está preparado a receber esta novidade. É diferente do paciente que não tem noção de nada. Então, e esse paciente que não tem noção de nada, muitas vezes acaba achando que é o fim da linha, né? A insulina é o fim da linha. Tem muita gente que acha isso, né? Exatamente. Quer dizer, qual é o nosso grande problema ainda? O diagnóstico tardio do diabetes. Então, nós ainda temos pacientes que fazem diagnóstico na cadeira do oftalmologista. Chegou lá para trocar o óculos e o médico falou, olha, sua retinopatia está grau tal. Como? O quê? Não, você tem diabetes, né? Porque você tem uma retinopatia. Não tenho diabetes. Então, ele vai descobrir, neste momento, um histórico que ficou para trás, às vezes de 20 anos. Porque nunca mediu uma glicose, ao longo da vida ganhou peso. E quando ele percebe aquilo ali, ele já entra com um tratamento, às vezes, muito intenso no primeiro momento. Diferente de você ter esse diagnóstico mais precoce e fazer uma caminhada que talvez nunca chegue à necessidade de algum injetável. E tá tudo. Quais são os principais mitos que você acha que ainda existem em relação à insulina? Um que é muito comum é o paciente falar que se ele tomar insulina, ele vai virar um diabetes tipo 1. Porque na cabeça dele, quem toma insulina é diabetes tipo 1. E aos pouquinhos o paciente está entendendo essa história que existe o tipo 2, o tipo 1, o gestacional e outros tipos, que aí entra uma chave grande. Então a primeira coisa é falar, não, o tipo 1 ou o tipo 2, ou mesmo outros tipos, poderá usar insulina sem problema nenhum. O outro problema é entender que essa insulina vai causar complicação. Isso é muito comum, né? Porque eu conheço uma vizinha, uma senhora, que teve uma amputação e foi depois que ela tomou insulina, hein? Porque eu lembro que antes que ela não tomava insulina, ela caminhava, fazia tudo direitinho. De novo, diagnóstico tardio, entrando com insulina tardiamente, num paciente que já estava em evolução com complicação. Então, acho que assim, os grandes mitos são associar culpa à insulina, que é tão importante, a complicações que vieram de uma história longa que foi maltratada ou não diagnosticada. E assumir a sua responsabilidade no tratamento, né? Porque o que acontece muito em saúde é que, primeiro, a gente só valoriza quando a gente perde. Né? Ninguém lembra que tem dente até ter uma dor de dente. É a mesma coisa com diabetes, né? Você não lembra que você tem pâncreas até sua glicose dar alterada lá. E depois a gente delega a nossa saúde muitas vezes para o médico, delega para a empresa onde a gente trabalha, né? Delega para o plano de saúde ou delega para o sistema único de saúde e a gente não assume a nossa parte, né? Eu acho que isso é em tudo na vida, né? Quer dizer, cada vez mais a gente fala que a gente tem que trazer o paciente ao centro do tratamento. Ele tem que participar. Ele tem que enxergar a sua glicose, a gente tem que mostrar o que está acontecendo. E muitas vezes a tecnologia trouxe essa oportunidade para o paciente. Porque quando ele usa um sensor e acompanha a sua glicose, ele fala, nossa, eu não sabia que ao comer 6 pão de queijos, eu tinha essa subida de glicose. Então, se ele não participa, se ele não interage, você não consegue trazê-lo para caminhar com você nesse tratamento. Agora, a gente tem que sair dessa postura cômoda que a gente tem para tudo, né? E deixar, eu não consegui fazer atividade física, porque eu trabalho demais. Bom, agora é tratamento. Atividade física entra como tratamento e você vai ter que arranjar um horário na sua rotina para que faça atividade física como você escova dente. Então, horário a gente cria quando a gente precisa. E muitas vezes o paciente, quando tem uma complicação, teve um infarto. Neste momento ele fala, nossa, eu tenho que começar a fazer atividade física. É pela dor, né? Muitas vezes acontece essa mudança de mindset pela dor mesmo, né? A gente aprende quando toma uma pancada na vida. Agora, e você falou um pouquinho, né, desse equipamento que ajuda a monitorar a insulina, que já é um grande avanço, né? Monitorar a glicose. Quais são os outros
avanços tecnológicos e o que a gente pode esperar no futuro do tratamento do diabetes? Mariana, está evoluindo muito desde a descoberta da insulina. Tanto na maneira de fornecer a insulina de forma mais confortável para quem saiu de seringa de vidro, para as plastiquinhos, para as canetinhas, para as bombas de infusão de insulina, monitorar a glicose, os aparelhos tão pequenininhos, as gotas pequenininhas, fáceis de fazer na ponta de dedo, e os sensores, que te permitem acompanhar a glicose em tempo real. Além disso, a gente percebe também uma evolução na própria medicação. As medicações estão mais personalizadas, né? Antes a gente olhava, é uma medicação para diminuir a glicose. Agora você foca em outras coisas. É um paciente com problema de peso é o principal? Problema da pressão? Tem alguma coisa no coração ou no rim? Você tem medicações mais específicas, voltadas para esse fim, com grandes resultados. E o caminho da própria insulina, a gente fala dessa terapia de múltiplas doses, então já se pensa de insulina basal, que não precisa aplicar todo dia, talvez seja semanal. Então, isso caminha sempre para buscar maior aderência do paciente e mais conforto no tratamento do diabetes. Agora, imagino que tudo isso também, por toda essa evolução, os médicos que trabalham com isso precisam estar cada vez mais atentos às pesquisas, né? Porque a quantidade de pesquisa vai aumentando, a quantidade de moléculas vai aumentando, a quantidade de dispositivos vai aumentando, e se os médicos não se atualizarem, também não vão conseguir oferecer para o paciente a melhor opção de tratamento, né? Medicina sem atualização não funciona. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes voltada para os médicos, com as suas diretrizes, com seus cursos. A própria indústria participa ativamente de fornecer informação, tanto para o paciente como para o médico. E esse médico vai ter que se atualizar. São artigos, são congressos. Então, não tem como discutir medicina hoje em dia do que se fazia lá atrás com o médico de família, que atendia a todo mundo, a mãe, a criança, o idoso, nos dias de hoje. Então, a medicina acabou se especializando, o que muita gente às vezes critica. E nós sabemos a importância do clínico geral, do médico generalista. É importante na base da cadeia do tratamento quando a gente pensa em SUS, mas a gente precisa do especialista e ele tem que estar atento às inovações para trazer isso para os seus pacientes. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho de exemplos assim, de vidas que se transformaram a partir da insulina. Tem algum caso assim, que para você foi marcante ao longo da sua carreira? Eu acho que o paciente que tem já alterações, complicações, porque insulina faz uma diferença enorme quando ela está em falta. Esse paciente que tem falta de insulina, ele tem mais sede, ele urina mais, ele tem mais tendência a ter infecção de pele, infecção genital. A partir do momento que você insuliniza, a vida dessa pessoa muda completamente. Então ela começa a falar, eu não sabia que era tão importante tomar insulina. Eu não sabia que eu me sentiria mais disposta. O paciente queixa muito daquela sensação de cansaço, de indisposição. Eu digo sempre que é quando você trabalha pra caramba, faz muita atividade física, você está exausta na cama. Aquele dia que você tem aquele sono reconfortante, no dia seguinte você fala, nossa, estou outra pessoa. Essa é uma fala comum do paciente quando você começa a insulinizar e ajustar a dose de insulina. Então isso todos nós encontramos no dia a dia quando esse paciente está insulinizado no momento certo. E que dica que você dá, doutora, para alguém que agora recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2 e já está numa fase que vai precisar tomar insulina, está começando pela primeira vez ainda um pouco assustado, que dica que você dá para essa pessoa? Em primeiro lugar, não tenha medo nenhum de aplicar insulina. É um procedimento muito simples e vai fazer muita diferença nessa pessoa. Então, o que ela deve buscar? Converse com o seu médico. Ele é a melhor pessoa para você tirar suas dúvidas e não tenha vergonha de perguntar. Porque muitas vezes o paciente aceita a aplicação de insulina, mas está cheio de dúvidas. E se ele sai do consultório médico com essas dúvidas, provavelmente não fará certo. Então, não tenha vergonha de se colocar para o médico. Isso vai fazer mal? Isso dói? É nesse lugar que aplica? O que acontece se eu tiver que aplicar mais de uma dose? Isso vai aumentar a frequência? Se a gente conversa com o paciente, todos nós, eu brinco sempre, quando você tem um mecânico bom, né? Que você vai lá na mecânica, você não entende nada de mecânica. Mas eu tenho um japonês que é um mecânico que eu chego lá, ele abre o capô e ele, na linguajar dele, me explica o que aconteceu. Eu entendi. Eu saio de lá segura que o que ele fez do carro é o correto e eu vou fazer o que ele me orientou. Então,
O paciente tem que ser a mesma coisa com o médico. Ele tem que tirar suas dúvidas, sair seguro e não ter nenhum na cabeça. Porque eu escutei falar, minha vizinha me disse. Fale com o seu médico. Olha, eu ouvi falar que acontece isso quando aplica insulina. Não é assim, é assado. Então, acho que a dica mais importante, não se furte de entender o que é a insulina, como ela funciona e tirar suas dúvidas. É que às vezes eu acho até que as pessoas chegam nesse primeiro momento, nem sabem quais são as dúvidas que vão pintar no meio do caminho, né? E às vezes é difícil, mas eu acho que essas dúvidas que você colocou já ajudam muito, né? Se dói, onde aplica, o que acontece se tiver que aplicar mais de uma vez, como vai ser essa aplicação, né? Se ela vai ter que ser diária, se ela vai ter que acontecer várias vezes ao dia, se ela pode ser uma aplicação semanal ou não, né? Então tem uma série de dúvidas aí que eu acho que você já pode levar, né? Anota o que a gente falou aqui e leva para o médico. Porque muitas vezes, diante de um diagnóstico desse, a pessoa às vezes fica sem palavra, intimidada, né? Quer dizer, a partir desse momento eu tenho que tomar insulina, então a coisa está séria. Eu estou com complicação. Mas eu acho que esse canal aberto precisa manter. Quer dizer, eu saí do consultório com dificuldade, eu ainda tenho dúvida, eu tenho que procurar o médico novamente, eu tenho que entrar em contato para tirar as dúvidas que ficam. Porque isso é uma escalada, não dá. E como você bem colocou, são tantas dúvidas que vão surgir ao longo do tempo, e eu acho que a informação mais importante é saber como aplicar, saber os locais que você pode aplicar e ter segurança, esse manuseio da aplicação. É o primeiro ponto. Número 2, entender que isso não vai mudar a sua vida no critério alimentar, que é outra preocupação. A partir de hoje eu não posso comer mais nada porque eu estou tomando insulina. Na verdade, é o contrário, até que você teria mais oportunidade, porque você vai poder ajustar a insulina para aquela alimentação. E, finalmente, explicar realmente sobre a hipoglicemia, porque é uma dúvida frequente e as pessoas têm medo, porque eu ouvi dizer que alguém aplicou insulina, teve uma hipoglicemia grave e teve uma convulsão. Isso, gente, só ocorre em momentos realmente que o paciente aplicou a dose completamente inadequada e, portanto, de novo, a gente está batendo na mesma tecla, que é da educação. Então, se eu souber aplicar corretamente, e no diabetes tipo 2, isso é mais fácil porque ele tem todo um histórico de começar, em geral, com uma insulina única e depois ir agregando outras doses associadas às medicações que ele toma devagar. Então, ele tem um tempo para esse aprendizado. Diferente do diabetes tipo 1, que no primeiro dia você já ensina tudo e tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Obrigada, Mônica, pela sua participação, tantos esclarecimentos. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, foi um prazer participar. Informação nunca é demais, né? Portanto, compartilhe esse episódio com quem você gosta, com aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa informação. E se você não viu os outros episódios, vai lá, assiste todos, se cuida e a gente se vê no próximo.